Mas olha, eu vou começar com um caso de grande repercussão que veio de Jacareí. No final de setembro, a gente falou aqui de um corpo carbonizado encontrado na estrada do Porto. Aí a Polícia Civil, como sempre, iniciou a investigação do caso. E hoje, um homem foi preso pelo crime. E aí a surpresa, senhoras e senhores, aumenta o volume aí da TV, porque a investigação levou até o suspeito, que é sobrinho da vítima, matou o tio. E ele teria matado o tio depois de uma briga. Luiz Eugênio Silva, ao vivo no Brasil Urgente Vale, tem todos os detalhes dessa história. Seja bem-vindo, Luiz Eugênio. Uma ótima tarde para você. Você conversou com o delegado, foi colher detalhes dessa história para informar o nosso telespectador, quem acompanha o Brasil Urgente Vale e quer saber detalhes. O que levou um rapaz a matar o próprio tio? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Nicoline, e também a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Uma história que teve bastante repercussão aqui na cidade de Jacareí. Sem dúvida, quem nos acompanha agora também vai ficar abismado com os detalhes dessa apreensão, desse homicídio, e tem outros crimes envolvidos também que aconteceram aqui na cidade de Jacareí, Nicoline. Como você falou, no último dia 30, no último mês, a polícia encontrou na região da Estância Porto Velho, aqui na cidade de Jacareí, um homem já sem vida. O corpo estava carbonizado e os exames apontaram que ele havia morrido devido a um tiro no rosto. Ele tomou um disparo de arma de fogo na região do rosto, Nicoline. E imediatamente foi iniciado ali o processo de investigação e a polícia chegou até o principal suspeito, um jovem de 21 anos, um jovem que inclusive já tinha uma extensa ficha criminal. E esse jovem, sobrinho da vítima, esse jovem 21 anos, a vítima um homem de 40 anos. A polícia então na última sexta-feira realizou uma operação no local onde esse jovem morava. Como eu disse, a polícia já conhecia, já sabia onde ele morava e ele foi detido. No local que ele foi preso, a polícia ainda encontrou muitas drogas, foram várias pedras de crack, também pinos com cocaína. E ele já havia respondido em 2023 por tráfico de drogas e estava respondendo em liberdade por outro homicídio que aconteceu no início desse ano. Ou seja, já tinha tráfico de drogas e homicídio no currículo desse rapaz. E essa briga teria acontecido por causa de um motivo bobo, né? Um motivo torpe, de acordo com as investigações, Nicoline. No local ali onde ele morava, o tio também morava por ali. A família, um terreno grande, várias construções da mesma família no mesmo terreno, então todos moravam ali juntos, eram vizinhos, né? Ele, esse tio e outros membros da família também. Em frente a esse local tem um ponto que ele ficava sempre sentado ali, que a polícia já tem investigações que apontam isso, e eles foram até esse local também, encontraram mais drogas ali, que seria o local onde ele revenderia as drogas que ele recebia. Ele sentava ali e passava as drogas aos clientes, Nicoline. Foi aí que descobriram nessa investigação que ele era o sobrinho da vítima. Como foi essa discussão, essa briga que a polícia considera um motivo torpe, um motivo bobo? Ele estaria em casa uns dias atrás, né, pouco antes do homicídio, e ele levou algumas pessoas na casa dele, esse jovem, no caso, o suspeito do homicídio. E o tio chegou em casa, o tio não tinha nenhum registro na ficha criminal dele, não tinha antecedentes criminais, mas as investigações apontam que ele costumava beber de vez em quando, então ele chegou em casa um pouco alterado e acabou discutindo com esse jovem, só que ele discutiu na frente das pessoas que ele havia convidado. Então, como ele já tinha certo nível de hierarquia no tráfico de drogas ali da região, ele não aceitou ter a atenção chamada pelo tio na frente das outras pessoas que ele convidou para casa. Depois disso, ele chamou o tio para sair, para passear, digamos assim, e eles saíram de lá. Quando ele levou o tio dele até certo ponto, onde ele poderia executar o crime, ele então atirou contra o tio, atirou no rosto do próprio tio, Nicoline. E a coisa ainda fica um pouco mais cruel, porque os exames apontam que quando o corpo foi carbonizado, o homem ainda estava vivo, porque foram encontrados sinais de fumaça nos pulmões, ou seja, ele respirou a fumaça. Se ele respirou, ele ainda estava vivo quando o corpo começou a ser carbonizado. A causa da morte foi de fato o tiro, mas ele ainda estava vivo quando o corpo foi queimado, Nicoline. Nós conversamos com o delegado que está à frente desse caso. Esse jovem já foi preso,
já foi encaminhado à carceragem, né? Não está mais aqui na Delegacia de Investigações Gerais, que é onde estou nesse momento. A gente vê uma viatura aqui atrás também, haviam outras viaturas, os policiais vieram falar comigo, perguntar o que a reportagem estava acompanhando e todos eles sabem a respeito desse caso e todos eles, inclusive, acham absurda a situação, né? Cruel o que foi feito aí por esse jovem ao próprio tio, Nicolini. Então, o delegado responsável aqui, o doutor Luiz Antônio, falou conosco, contou os detalhes desse caso, da prisão, da apreensão e, claro, também da ficha criminal desse jovem. Vamos ouvir. No dia 30 de setembro, na parte da manhã, nós fomos acionados para um homicídio aqui na estrada do Porto Velho. Nossa equipe foi para lá, para o local, começamos as investigações, nós encontramos um homem que tinha um tiro na face e o corpo parcialmente carbonizado. Através de familiares, nós identificamos quem seria a vítima e daí em diante nós instauramos um inquérito policial aqui na DIG para fazer a investigação como deve ser feita. Durante essa investigação, nós colhemos elementos seguros de que o autor da morte desse homem tinha sido o próprio sobrinho dele, um rapaz de 21 anos que já era conhecido aqui da DIG por ter sido o autor de um outro homicídio no começo desse ano, o qual ele foi indiciado e respondia em liberdade. Diante de todas essas evidências, eu pedi ao Poder Judiciário a prisão temporária dele, bem como o mandado de busca para a casa dele. E na última sexta-feira, nós realizamos o cumprimento desses mandados. Ele foi localizado na casa dele, foi detido sem problema algum. Durante as buscas, nós encontramos 38 pedras de crack na casa dele, né? Como nós sabíamos que ele utilizava a parte da frente da residência para venda de drogas, nós pedimos o apoio do Canil, do BAEP, da Polícia Militar, que foi prontamente disponibilizado, e com o auxílio do cachorro nós encontramos mais 9 porções de cocaína do lado, em frente à casa dele, do outro lado da rua, o local que ele costumava ficar. Então ele foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas e também foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária por 30 dias pelo homicídio do próprio tio. Doutor, e os laudos, né, que já foram feitos a respeito desse caso apontam, inclusive, que a vítima ainda estava viva quando o corpo foi queimado. Sim, é um grau de crueldade muito grande. O laudo necroscópico indicou que a vítima teve o corpo queimado ainda viva, né? Pois ele acabou aspirando fuligem, né? E isso foi encontrado no pulmão da vítima. Além de responder por outro homicídio que aconteceu no começo desse ano, esse indivíduo também já respondia por tráfico de drogas. Ele foi condenado por tráfico de drogas no final de 2022, com condenação em 2023. Então ele estava já, salvo engano, em regime aberto, e aí ele tem o homicídio do começo desse ano, que ele está respondendo, ele foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi aceita pelo Poder Judiciário, então ele está respondendo a esse homicídio do começo do ano. Agora ele foi preso em flagrante por novo tráfico de drogas e responde agora pelo homicídio do próprio tio. As investigações da polícia também já apontaram que a motivação desse homicídio, inclusive a forma depois também foi uma forma meio covarde, né? Ele levou o tio para fora dali, mas a motivação também é um motivo considerado bobo. O que foi apurado no inquérito policial, que ele levou, que ele se desentendeu com o tio tinha feito ingestão de bebida alcoólica e acabou o desacatando na presença de várias pessoas tal, e aquilo ele não tolerou. Então, um pouco mais tarde, ele chamou o tio para sair e foi nesse momento que ele acabou matando o próprio tio. Então, Nicolini, nós vimos aí o relato do delegado responsável por esse caso e ele fala também da importância da integração das forças policiais no cumprimento de mandados e também no combate ao crime. Nós falamos no Vale Urgente, poucos dias atrás, a respeito de uma grande operação que aconteceu aqui na cidade de Jacareí, uma operação da Polícia Militar que envolvia as várias forças, o BAEP também, os policiais do 41º Batalhão e também esse canil, né? Então, quando os policiais notaram a ação desse canil ter acontecido na cidade poucos dias atrás, foi aí que a Polícia Civil teve essa ideia de convocar a Polícia Militar, através do canil do BAEP, para participar dessa operação. E foi exatamente esse cão que encontrou as drogas, o cão do canil, do BAEP, da Polícia Militar, em uma ação conjunta com a Polícia Civil. Eles foram até a casa, encontraram algumas drogas em cima da geladeira, em outros locais da casa também. O jovem estava na casa e esse cão, ele que levou os policiais até o outro lado da rua, onde esse jovem costumava ficar sentado ali, e lá o cão encontrou mais drogas. Então, ele segue preso pelo flagrante de tráfico de drogas e a investigação vai continuar para saber se de fato foi ele que executou o próprio tio, sem contar também esse outro homicídio que ele já respondia no começo do ano, que aconteceu no começo do ano, e claro, também o tráfico de drogas que ele já respondeu
no começo de 2023, uma ação que aconteceu em 2022, mas o indiciamento, todo o processo aconteceu no início de 2023. Então, uma extensa ficha criminal, uma crueldade na execução, matando a própria família, Nicolini. Diversas passagens de crime, meu querido Luiz Eugênio Silva, e aquilo que reforça o que a gente fala aqui, que é preciso ter ficagem, né? Não só passagem pela polícia, que passa, vai responder em liberdade, o processo anda, fica em liberdade. É claro que as pessoas têm o direito à liberdade enquanto não há o trânsito julgado dos crimes, isso está na lei, mas é preciso uma velocidade maior da justiça para poder evitar outros crimes. Infelizmente a gente viu essa tragédia no seio familiar, dentro da família, o sobrinho, sei lá se estava muito louco, o que estava. E aí o tio falou um pouco demais, falou um pouco a mais, nada que justifique o que foi feito. E aí ele vai lá e mata o tio com requintes de crueldade. Agora ele está detido, não vai sair tão fácil não. Parabéns ao doutor Luiz, belíssimo trabalho. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigado, Luiz Eugênio, você volta a qualquer momento com outras informações. E olha, requintes de crueldade no crime, né? Porque queimou a pessoa viva. A pessoa estava respirando. A perícia está falando isso, não é a Nicolini, é a perícia que está falando isso. Porque foi encontrado fuligem nos pulmões. Então, assim, ele aspirou, ele ainda respirava enquanto ele estava queimando. Crime premeditado, um crime cruel. Ficar muito tempo na cadeia é o que a gente espera.